Então, os versículos nos quais a gente vai se deter hoje, então a gente vai fazer esse momento de exposição coletiva até o versículo 25, mas a gente vai começar por pedaços, literalmente. E o primeiro pedaço da gente é sobre a introdução, né? A saudação e introdução. Então, aqui diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, que a gente já leu, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né? Isso conforme a Almeida Revista Atualizada. Bom, para a gente começar a conversar, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre as cartas de Paulo, já que é a primeira encontro da gente sobre essa carta, mas antes a gente poderia conversar sobre as cartas de Paulo em geral. Alguns teólogos, dentre eles eu vou ressaltar o D. Carson, no comentário bíblico Vida Nova, da editora Vida Nova, ele separa as cartas de Paulo em 4 grupos: as cartas soteriológicas, cartas da prisão, cartas escatológicas e cartas pastorais. Sem filar, vocês saberiam quais são essas cartas? E a carta que a gente está lendo faz parte de uma dessas, né? O que é que vocês acham? Vocês acham... aliás, quantas cartas o apóstolo Paulo também tem? Alguém quer comentar? Alguém quer falar sobre... Em geral, assim, sobre as cartas de Paulo aqui? Sobre a carta de Filemon, né? Ela é considerada uma das cartas da prisão, né? Mas também, como também no comentário de Calvino, a gente vê isso, que ele coloca junto das cartas pastorais também. Então, mesmo ela sendo uma carta da prisão, né? Essa, inclusive, né? Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. A gente vai ver isso, né? Daqui para frente, quando a gente vai ler no livro. Mas também ela é considerada uma carta pastoral, porque ele tem ensinamentos, reflexões pastorais com relação às igrejas, né? Em geral. Isso, exato. A gente vai ver que Paulo... Inclusive, alguém sabe quantas cartas Paulo escreveu? Não lembro se tu falou isso, Jefferson. Acredito que... Quantas cartas Paulo escreveu? Alguém falou? Alguém quer falar? A gente falou um pouco no Luau, né? Acho que foi 13, né? A gente falou no Luau. Foram 13 cartas. Inclusive, a gente às vezes cita epístolas, né? De falar epístolas paulinas, epístolas... Só que epístola é a mesma coisa que carta. Então, epístola é só um nome erudito para falar de carta, né? Então, se eu falar epístola, ou se alguém na igreja fala epístola, é a mesma coisa. Epístola e carta são a mesma coisa. Né? Como o Jackson falou agora, são 13 cartas. E essas 13 cartas estão organizadas nesses 4 grupos. Essa questão que Jefferson falou, né, da carta de Filemon, a gente vai chegar especificamente nela, mas ele mencionou essa questão, mas vamos por parte. Então, eu vou avançar o quadro aqui. Ele diz assim, a gente tem esse grupo de cartas. Então, o primeiro grupo que a gente organiza são as cartas soteriológicas. O que é soteriológica, né? Que falam da salvação, né? Que falam do evangelho. Inclusive, o J. Carson até chama esse grupo de cartas evangélicas. Então, elas podem ser chamadas de cartas soteriológicas ou cartas evangélicas, porque elas tratam do evangelho específico. Claro que todas as cartas falam, mas o foco delas é falar de um aspecto salvífico, né? Então, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas são conhecidas como as cartas soteriológicas ou cartas evangélicas. E são cartas, inclusive, maiores, né? Se perceber, Romanos tem 16 capítulos, 1 Coríntios tem 16 capítulos, 2 Coríntios tem 13, e Gálatas é a menor, que tem 6 capítulos, mas percebam que elas são grandes, né? São mais robustas. Então, é o primeiro grupo de cartas do apóstolo Paulo, que a gente chama de cartas soteriológicas. E Filemon não está nela, né? Percebeu esse detalhe. Segundo grupo são as cartas da prisão, e aqui Filemon se encontra. E as conhecidas como cartas da prisão são Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, são essas 4. Percebam que o primeiro grupo tem 4 cartas, o segundo grupo também tem 4 cartas. E aí facilita para a gente memorizar nessa ordem, né? Como o Jefferson falou, a Filemon, ela foi escrita nesse mesmo contexto ali de
da prisão, da primeira prisão de Paulo em Roma. A gente vai falar com mais detalhes sobre. Mas se alguém quiser também comentar, fique à vontade, tá? Que como eu disse, é uma conversa entre a gente. Mas a Filemon também vai ser incluída em outro grupo, no grupo lá embaixo de pastorais, mas a gente vai entender por que ele estaria em 2 grupos, como assim, né? Mas a priori a gente está falando aqui que Filemon está nesse segundo grupo de cartas da prisão, né? Junto com Efésios, junto com Colossenses, junto com Filipenses. O terceiro grupo aqui são as cartas escatológicas, né? Que só tem 2 cartas, a primeira Tessalonicenses e a segunda Tessalonicenses. Né, e o assunto principal, porque esse nome escatológicas, né, são falar da doutrina do futuro. Então, a volta de Jesus, o aparecimento do anticristo, um período de tribulação diferente, que o mundo nunca viu igual e nunca mais verá igual, né, e essa questão do próprio anticristo é mencionada com muito detalhe, né, a volta do Senhor, a descida, né, a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, 2 cartas que tratam disso com muito detalhe. Então, por isso que ela recebe esse nome, cartas escatológicas ou cartas das últimas coisas, né, sobre o futuro da igreja. E o último grupo de cartas, aqui temos as cartas pastorais, que incluem 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Percebam um detalhe aqui, são as únicas cartas que são direcionadas a indivíduos. Então, Timóteo é um indivíduo, 2 cartas a Timóteo, né, o indivíduo, e Tito, que também é um indivíduo. As outras, você vai perceber, só tem uma que também é dirigida a um indivíduo, que é Filemon, que está no grupo das cartas da prisão. Então, só 4 cartas foram dirigidas a indivíduos. E aqui nas pastorais só tem 3. Então, soteriológicas, que falam da salvação, são 4 cartas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. As cartas da prisão também são 4, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. As cartas escatológicas, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E as pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Então, 4, 4, 2 e 3. Né? A quantidade. E aí, somando essas 13... esses 4 grupos formam 13 cartas de autoria do apóstolo Paulo. E aqui está eu coloquei a imagem do comentário bíblico Vida Nova, tem ela aqui, lá em cima, lá aqui, eu acho que está por ali. Mas eu preferi colocar a imagem aqui para ficar visualmente melhor, porque pegar aqui em cima fica meio ruim, e o meu está com a capa destruída. Eu ia pegar não, mas... aqui, ó. O meu está com a capa meu capenga. Olha pra capa do meu como tá, só a Jesus na misericórdia. Aí eu evito pegar muito nele, mas quando precisa eu mexo. Mas fazer o quê? Mas esse comentário bíblico Vida Nova é muito bom, são autores também calvinistas, e o J. Carson é um grande exegeta, então é um livro de referência para a gente poder utilizar. Então, agora a gente vai para a parte um pouco mais histórica, em geral. Vê só, aí caso alguém tenha algum comentário e alguma dúvida também, pode falar, não tem problema, eu vou ficar enfatizando esse detalhe. Aqui é a cronologia bíblica que ela se encontra em algumas bíblias de estudo. Por exemplo, a Bíblia de Estudo de Genebra, ela, no final dela, você vai encontrar essa cronologia, e ela é interessante porque ela nos situa exatamente onde é que a gente pode, a data dos acontecimentos, as prováveis datas dos acontecimentos bíblicos. Por exemplo, aqui no começo ele menciona a vida de Jesus. Então a gente já vai voltando assim, só como curiosidade, a gente vai ver que o provável nascimento do Senhor Jesus é no ano 6 a.C. Então, a gente sabe que a datação do ano 1, né, do que seria basicamente o ano do nascimento do Senhor Jesus, mas ele não nasceu necessariamente depois de Cristo. Ou seja, mas não é Cristo. Mas é porque quem colocou essa datação antes e depois de Cristo, obviamente, foi a Igreja Católica. Então, o pessoal ali não tinha uma noção mais histórica do nascimento exato, da data de nascimento. Hoje em dia, a gente tem a noção de que o Senhor Jesus nasceu antes da data que definiram como a data de nascimento do Senhor Jesus. Então, ele nasceu antes de Cristo, que é justamente o período ali em que Herodes o Grande ainda estava reinando sobre a Judéia, porque se Jesus tivesse nascido no ano 1 do ano Domini, né, depois de Cristo, ele não teria sofrido perseguição por meio de Herodes, porque a data que Herodes o Grande morreu, ele morreu em 4 a.C. Então, se ele morreu em 4 a.C., não tinha como ele ter perseguido Jesus no ano 1, não é isso? Então, a data do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo é 6 a.C., né, aproximadamente. Mas perceba que aqui a gente está vendo Augusto, Tibério como imperadores romanos, mas eu estou apresentando isso aqui a vocês
para a gente poder ter uma noção até mais histórica da linha da nossa fé no início da igreja, ali no primeiro século. Então a gente vê aqui que acontece muita coisa, imperadores aparecem, Cláudio, Calígula, Nero, mas isso não é o foco agora. O início do ministério do apóstolo Paulo é aqui, no ano 41 depois de Cristo. Então morre Tiago, o primeiro apóstolo a morrer, né, logo depois depois da morte de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja. Tiago aqui é o segundo mártir, sendo um apóstolo, o primeiro apóstolo a falecer, né, ele não é o primeiro a morrer na fé cristã após a ressurreição do Senhor, mas ele é o primeiro apóstolo dos 12, né, filho de Zebedeu, irmão de João. Então aqui vai acontecendo. Então Paulo, ele inicia o seu ministério em 41 depois de Cristo, e aqui embaixo, se vocês observarem, aqui, a primeira viagem missionária de Paulo começa em 48 e termina em 49, depois de Cristo. Então, ele tem ali 2 anos, né, de ministério na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé e João Marcos. E aí tem o edito de Cláudio, a conferência de Jerusalém, ali em Atos 15, e aí começa depois, em Atos 16, a segunda viagem missionária de Paulo, né, de 50 a 53 depois de Cristo. E aí, Paulo, desse período da segunda viagem missionária, ele passa 3 anos, né, de 50 a 52 em Corinto. Né, no terceiro ano, ele vai para outros locais. E a terceira viagem missionária de Paulo vai do ano 54 ao ano 58. Né, e percebam que ao longo desses períodos é quando ele vai escrevendo as suas cartas. Se vocês bem observarem, há uma discussão muito grande a respeito disso, mas na primeira viagem missionária, Paulo teria escrito a carta aos Gálatas. O D. Carson, que eu mencionei, do comentário bíblico Vida Nova, ele advoga que sim, que Paulo escreveu a carta aos Gálatas no ano 49. Então teria sido a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele teria escrito a carta aos Gálatas no ano 49. Mas existe uma certa divergência de quando foi realmente, porque, por exemplo, o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, no que se refere aos Gálatas, diz que pode ter sido posterior, mais próximo da carta aos Romanos. Mas aí fica essa questão, né? É mais provável que tenha sido a primeira carta do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, mas há discussões. E aqui na segunda viagem missionária de Paulo, ele escreveu 2 cartas. É mais certo isso, no ano 51 e 52. Aqui durante a segunda viagem missionária de Paulo, enquanto ele estava em Corinto, que é 1ª e 2ª Tessalonicenses. E aqui na terceira viagem missionária, ele escreveu 3 cartas. A carta aos Romanos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios. Então, na terceira viagem missionária, ele escreveu 3 cartas, na segunda viagem missionária, ele escreveu 2 cartas, né, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e possivelmente, na primeira viagem, a carta aos Gálatas. Como eu disse, o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, ele diz que tem 2 possíveis datas. Ele diz, olha, não tem tanta certeza, mas alguns teólogos vão se posicionar. Uns teólogos vão dizer que foi 49, que é o caso do D. Carson, e os comentaristas da Bíblia de Estudo de Genebra vão colocar a escrita da carta aos Gálatas junto com a escrita da carta aos Romanos, pela sua semelhança. Então vão dizer que foi na terceira viagem missionária de Paulo, junto com Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas fica aí de curiosidade para a gente. E aí Paulo, ele vai para Éfeso em boa parte do período da terceira viagem missionária, que é quando ele escreve justamente essas cartas soteriológicas. E aí ele vai para Jerusalém, ciente de que vai ser preso, e ele vai preso de fato, ele é transferido para Cesareia, isso está lá em Atos dos Apóstolos, e aí ele avança, porque ele suscita, né, que ele seja condenado não, né, condenado também é complicado, mas ele suscita que ele seja julgado por Roma. Então ele vai julgado por César, né? Então ele é levado até Roma, acontece aquele naufrágio, ele cai na ilha de Malta, e aquela coisa toda, que está descrita no livro de Atos. Então ele é levado a Roma e ele é preso numa prisão domiciliar, e é o local onde a gente precisa estar para poder falar de Filemon, né, e das cartas da prisão. Então, se vocês olharem aqui, Paulo na prisão em Roma, entre 61 e 63 depois de Cristo. Então, esse é o cenário, o tempo histórico em que Filemon é escrita. Mas não somente Filemon, mas Colossenses também, Efésios também e Filipenses. Então, nessa primeira prisão de Paulo em Roma, é o momento em que ele escreve a carta a Filemon, junto com Colossenses, Efésios e Filipenses. E aí a gente vê que foram 3 anos, como vocês podem ver, né? 61, 62 e 63. Cerca de 3 anos preso em Roma.
mas ele é liberto após essa prisão. Então ele fica liberto entre 63 e 65, em torno de 2 anos, solto. E é quando ele escreve 1 Timóteo e Tito, né? Durante essa soltura. Ele está numa 4ª viagem missionária, e nessa 4ª viagem missionária, ele escreve a primeira carta a Timóteo e escreve a carta a Tito. E aí, nesse meio tempo ali, no ano 65, é a possível morte. Perceba que está em interrogação, porque não dá para ter tanta convicção dessa data, mas provavelmente no ano 65, Pedro é morto em Roma, né, sob o governo de Nero. E a segunda prisão de Paulo acontece quando ele volta para Roma, e aí no ano 66, e ele morre degolado em Roma no ano 67. Então ele passa um ano preso, e nesse período ele é degolado. Então perceba que a gente está lidando não com a segunda prisão, quando há uma convicção plena de que ele morrerá. Se a gente lê a segunda, que é onde ele escreve a segunda carta a Timóteo, perceba que quando você lê a segunda carta a Timóteo, ele fala com uma certeza muito grande de sua morte. Ele já diz: eu estou sendo derramado como oferta de libação. Ele está se despedindo de Timóteo. É a carta de despedida de Paulo aqui na segunda prisão dele. Mas aqui na primeira prisão, ele ainda que preso, né, isso ele enfatiza muito, ele fala: sou prisioneiro de Cristo, isso a gente vai ver também. Mas perceba que ele não está tão melancólico quanto ele estará na segunda prisão, porque na segunda prisão ele já está certo de que morrerá. Na primeira prisão ele sempre fala: meu desejo é ir vê-los. Isso aparece em Filipenses, aparece em Colossenses. Ele diz: se for a vontade do Senhor, de eu ir vê-los. Então a gente vai ver isso aqui também em Filemon, né? Colossenses, Efésios, tudo isso ele menciona, essas cartas da primeira prisão, esse desejo de visitar os seus queridos, né, os seus irmãos em Cristo nessas igrejas. Como o Jefferson mencionou, há uma possível discussão aqui para a gente conversar, que é a questão de se a carta a Filemon ela é da prisão ou ela é pastoral. E aqui tem um comentário de Calvino, né, no comentário no livro Pastorais, da editora Fiel, na página 370, diz assim: a Filemon, nosso amado e cooperador. É provável que esse Filemon pertencesse à ordem dos pastores, pois Paulo o qualifica de cooperador, e esse não é um título que geralmente ele costumava aplicar ao indivíduo em particular. O que isso quer dizer? O título do livro, como a gente vê, publicado pela editora Fiel, com comentários de Calvino, esse livro ele tem comentário a 4 livros: 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. E então ele está incluindo Filemon como uma carta pastoral. Bem, voltando até para vocês observarem, aqui nós temos somente essas 3, 1 e 2 Timóteo e Tito. Então a gente vai pensar: João Calvino, ele incluía como é o nome, Filemon na carta pastoral, porque ele entendia que Filemon era um pastor. Se você perceber, 1 e 2 Timóteo é Paulo, apóstolo, dando instruções a Timóteo sobre como lidar com a comunidade. Tito, a mesma coisa. Então, Calvino, ele entende que o Filemon, ele é um pastor, então ele está instruindo um pastor sobre um procedimento, como proceder. Mas não é necessariamente, então ela é uma carta pastoral e não da prisão. Mas perceba que o contexto em que ele escreve é na prisão, na primeira prisão. Então faz sentido ele estar como uma carta da prisão, especificamente da primeira prisão. Diferentemente dessas aqui, que nenhuma foi escrita, nem em 1 Timóteo, nem 2, nem Tito, foi escrita durante a primeira prisão de Paulo. Então, você percebe que ela se encaixa nas duas. Ela é tanto uma carta pastoral, porque ele é instrução a um pastor, a um indivíduo, mas ela também é uma carta escrita na primeira prisão, no mesmo ano que Efésios, que Colossenses, que Filipenses. Aliás, Filipenses foi um ano depois, mas no mesmo período da prisão, no ano 63. Mas perceba que ela pode se encaixar nos 2 grupos, e não tem problema nisso, não tem... qual grupo eu coloco? Eu geralmente digo da prisão por causa da escrita, ele foi escrito no mesmo período, mas não muda o fato de que a carta ela foi escrita nesse período junto com as outras, mas também tem uma semelhança com as cartas pastorais. Então, ela faz parte dos 2 grupos, não tem problema dizer dessa forma, né? Como o J. Carson coloca e como o João Calvino coloca, sem problemas, como o Gerson havia mencionado. Sobre a autoria, data e local, a gente tem a epístola a Filemon,
é correlata à epístola aos Colossenses. Isso aqui é um comentário, está na página 127 do comentário bíblico de Tito e Filemon, do Hernandes Dias Lopes. Coloquei a fotinho dele ali, mas ele não vai aparecer muito, não. Mas o Hernandes Dias Lopes, né, pastor e teólogo, ele escreveu esse comentário, ele menciona que a epístola a Filemon é correlata à epístola aos Colossenses. Foi escrita no mesmo período, inclusive, é provável que foi escrito Colossenses e depois Filemon, ou vice-versa. Elas foram escritas num período muito próximo uma da outra, porque elas estão dirigidas para o mesmo local, que está na igreja de Colossos, né? Já que em Colossenses, Onésimo, que é um personagem, ele é mencionado na carta aos Colossenses. Então, Onésimo era da igreja de Colossos, e Filemon, ele mora em Colossos. Então, são cartas que foram escritas juntas e foram direcionadas juntas. Então, por isso que o Hernandes Dias Lopes, ele coloca isso, que a epístola a Filemon é correlata à epístola aos Colossenses. Foram escritas do mesmo lugar, ou seja, na prisão, na primeira prisão de Paulo em Roma, enviadas à mesma cidade, conforme Colossenses 4, versículo 8 e versículo 9, e redigidas pelo mesmo apóstolo, né, o apóstolo Paulo. É provável que Filemon tenha sido escrita na mesma época que Colossenses, por volta do ano de 62. Lembrando que a prisão foi do ano 61 a 63, então no segundo ano, 62, ele escreveu Colossenses, Filemon e Efésios, elevada pelos mesmos emissários, ou seja, Tíquico e Onésimo. Então, o Tíquico e o Onésimo levaram essa carta à igreja de Colossos. Só que Filemon foi direcionada também para a igreja, mas com um foco especial a Filemon. Isso está lá na página 127. Ainda sobre a autoria da data local, ele diz: as evidências favorecem a tese de que Paulo escreveu Filemon quando de sua primeira prisão em Roma, aquilo que eu mencionei. Então, o Hernandes Dias Lopes, ele menciona o fato de que a carta a Filemon foi escrita em Roma, né, na primeira prisão dele em Roma, no ano 62, corroborando com aquilo que eu havia dizendo a vocês. Alguém quer comentar até agora? Porque isso foi basicamente uma introdução, para a gente entrar no texto bíblico e começar a conversar sobre. Alguém quer fazer algum comentário? Talvez alguma pergunta, não sei. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Jefferson. Uma coisa que eu tava querendo comentar, né? Pego até que tu acabaste de falar sobre Tíquico e Onésimo, né? Que é interessante que eles são o portador dessa carta ao próprio Filemon. Aí eu até aqui, né, que a referência que tu falasse que em Efésios, em Efésios fala que Tíquico viria, né, para entregar a carta, e em Colossenses cita Onésimo diretamente. Gostaria até de ler esse versículo, que é interessante a gente ver ele sendo citado. No Colossenses 4, versículo 8, que ele diz: eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. É o 8, não, acho que é o 9. É o 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então é interessante que o próprio Onésimo, né, que ele era esse escravo que havia fugido de Filemon, ele junto de Tíquico, que vai trazer essa carta, né, para ele. Isso deixa a história mais interessante, né, porque claro que a gente não está no conteúdo, eu acho que você vai trazer mais detalhado sobre isso, quando a gente estiver conversando sobre, mas é curioso, de fato, porque a pessoa que está sendo que vai se reconciliar, está carregando a carta, então, olha, estou entregando isso, aí você olha eu imagino o climão, né, a situação, mas é interessante, Paulo colocando na mão de Onésimo para que ele entregue isso a Filemon. Apesar que eu vou falar bem pouco de Onésimo, eu estou citando Onésimo assim por cima, mas é porque como esse trecho inicial, o 1, 2 e 3, não cita Onésimo, ele vai ser citado mais para frente. Como a gente leu o livro todo, dá para lembrar, né? Mas a gente não vai focar tanto em Onésimo, pelo menos não nesse primeiro momento. Mas o primeiro versículo diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Isso é o primeiro versículo da Sagrada Escritura.
Ó, quem quiser comentar, eu vou... Como eu tô olhando para o slide, talvez eu não consiga ver a mão levantando, mas aí pode abrir se quiser, tá? E aí falar, caso não fique com vergonha de interromper, não tem problema, tá? Não tem problema interromper. Mas pode levantar e eu vou deixar o som ligado para eu poder ouvir quando fizer o barulhinho da mão levantando. Mas podem falar, perguntar, não tem problema, tá? Todo comentário é bem-vindo, até porque a gente está aqui para interagir sobre a carta mesmo. Mas aqui eu coloquei, foi ousadia da minha parte, mas eu gosto muito disso, então eu vou... coloquei aqui o texto em grego, tá? A gente não vai estudar uma exegese profunda do grego, até porque não tem nem espaço para isso, e talvez até capacidade para isso também. Mas o ponto que é lembrar que o texto do Novo Testamento foi escrito em grego. Então a gente tem aqui o texto de Filemon escrito na língua original em que ele foi transmitido, né? É a mesma coisa que está escrito aqui, só que em grego, na língua original, no Novo Testamento hebraico, no grego. Ok, a gente vai começar a conversar sobre, e a primeira parte do versículo é obviamente essa parte aqui, do versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele começa literalmente desse modo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E aí eu trago o comentário do Hernandes, na página 145, que diz assim: é importante enfatizar que Paulo se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está preso a Cristo por fé e compromisso, e também preso numa prisão romana por crer em Jesus Cristo e lhe ser leal, conforme Atos 28:30, que menciona essa primeira prisão de Paulo em Roma. E aí, prisioneiro indica as condições adversas sobre as quais ele trabalha, levando em conta o propósito da carta: inspirar graça e perdão em Filemon por Onésimo. As circunstâncias deploráveis de Paulo tornam as dificuldades de Filemon como nada. Aí a gente já começa a conversar sobre a questão do propósito da carta. Perceba que, mais uma vez, enfatizando, Paulo está preso, mas a gente pode lidar com essa questão da prisão de Paulo, essa menção, prisioneiro de Cristo. Inclusive, a palavra grega aqui, né, é demios, né? Demios é prisioneiro no grego, né? Demios. Então, demios, ele é prisioneiro, demios de Cristo, né? E esse Cristo. Ele sendo prisioneiro, a gente pode pensar, está diretamente com a questão do fato dele estar preso em Roma. Mas não só, o Hernandes Dias Lopes, no comentário, ele menciona que tem a ver com o fato de ele ser prisioneiro de Cristo no sentido da fé mesmo. Ele está preso a Cristo, ele tem um compromisso com Cristo, ele é prisioneiro dele, nesse sentido também. Né? Nós estamos ligados, aprisionados, de uma certa forma, conectados de maneira inseparável com Cristo. E tem esse sentido também, esse demios ali. Mas ele também indica o fato, e é um jogo de palavra, porque ele é tanto prisioneiro de Cristo, porque está conectado inseparavelmente com Cristo, mas ele também está preso no sentido físico também. Mas aí preso com as algemas mesmo, né? Prisioneiro, indicando as condições adversas nas quais ele trabalha. Então ele está conectado, aprisionado, conectado com Cristo, mas ele também está prisioneiro na prisão domiciliar ali em Roma, entre o ano 61 e 63. Então, o apóstolo Paulo, ele menciona isso enquanto prisioneiro para mostrar, olha, a minha condição é bem complicada, então qualquer desculpa que Filemon pudesse levantar, não, mas ele me prejudicou. Paulo dizendo assim, eu estou em situação extremamente difícil, e aí você vai dizer que não vai poder fazer determinada coisa, sendo que ele já está numa condição pior do que qualquer outra pessoa da igreja naquela época poderia estar. Então, o objetivo do apóstolo Paulo é inspirar graça e perdão em Filemon por Onésimo. Então, quando ele diz, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, ele está dizendo, olha, eu estou numa condição também de humildade, de humilhação diante dos homens. Ele está preso. Então, as pessoas não podem dizer, mas eu sofri muito. Mas aí Paulo vai dizer, eu também sofro, não tem problema. Todo mundo aqui está sofrendo, e ele estava sofrendo ainda mais por estar preso, dependendo daquela condição do Império Romano, dele conceder período de permanência viva. Então, ele diz, sobre essa questão das circunstâncias deploráveis, aqui o apóstolo se estava condicionado, né? E aí, logo em seguida, ele menciona no versículo, inicialmente ele falou, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. E ele menciona Timóteo, que estava junto com ele. E
é interessante que a gente perceba, antes de eu ler o texto aqui que o Hernandes menciona, Timóteo, ele literalmente estava com Paulo em muitos momentos. Se a gente bem lembrar, muitas das cartas de Paulo que a gente falou já, agrupadas naqueles 4 grupos, Paulo, digamos, estava com Timóteo em tantos momentos, porque ele começou a andar com Timóteo começou a andar com Paulo já muito jovem, e ele é considerado, ainda na sua carta lá, um jovem Timóteo, não despreze a tua mocidade. Timóteo era um jovem. Tanto é que Atos capítulo 16, ele começa a puxar Timóteo para andar com ele, e em praticamente 5 cartas, Timóteo está junto com o apóstolo Paulo, inclusive Filemão é uma delas. Se a gente for ler 2 Coríntios, a gente vai ver lá, Paulo e o irmão Timóteo. A gente vai ler Colossenses, estava Paulo e o irmão Timóteo. Timóteo não estava preso, mas Timóteo estava lá com uma visita frequente em Roma, na prisão de Paulo, para quê? Para lhe dar encorajamento. Então Timóteo estava por muito tempo lá com Paulo. Então quando ele escreve Filemão, está lá Timóteo junto com ele. Quando ele escreve Colossenses, está lá Timóteo junto com ele. Quando ele escreve Filipenses, está lá o apóstolo Paulo e o irmão Timóteo. Aí você vai ver lá mais uma vez, você vai ver 1ª e 2ª Tessalonicenses, no ano 51 e 52, aí você vai ver lá o apóstolo Paulo, Silvano, que é Silas, né, outro nome para Silas, e o irmão Timóteo. Aí 2ª Tessalonicenses, a mesma coisa, Paulo, Silvano e Timóteo. E aí você observa que o Timóteo estava muito frequente com o apóstolo Paulo, tanto é que 2 cartas das 13 foram direcionadas a Timóteo. 1ª Timóteo, 2ª Timóteo. Então Timóteo era um irmão muito frequente, foi um filho na fé para Paulo também, assim como Filemão também assim como Tito também né? Então a gente percebe essa conexão de Timóteo junto com Paulo. E aqui o Hernandes também comenta sobre a participação de Timóteo e a menção de Timóteo aqui. Embora mencione Timóteo num gesto de fidalguia, né, um companheiro, e consideração, a carta é pessoal. Então, mesmo ele mencionando Timóteo, ele vai dizer, Timóteo não é coautor da carta, ele não escreveu junto com dois autores. Quem são os autores? Paulo e Timóteo. Timóteo é um parceiro de Paulo ali, ele não é coautor da carta. Paulo escreve toda a carta na primeira pessoa, então é Paulo falando para Filemão, e a gente vai ver para a irmã Áfia, para Arquipo e para a igreja que está em sua casa, mas a gente vai ver esse detalhe. Então, Paulo escreveu toda a carta na primeira pessoa. Timóteo era como um filho para o velho apóstolo, tornou-se seu assistente e emissário, lá, a partir lá de Atos, né, capítulo, na segunda viagem missionária de Paulo, ali em Atos, a partir do capítulo 16. Tornou-se seu assistente e emissário, viajando com ele, e algumas vezes para ele, né? Paulo enviava Timóteo também. Paulo não precisava se apresentar como apóstolo, uma vez que escreve para um filho na fé e colaborador. É curioso porque em algumas cartas, uma boa parte delas, Paulo se refere a si mesmo como Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. Mas aí ele não começa essa carta com Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa com prisioneiro de Cristo. Ele muda o padrão, porque ele não precisa rogar a autoridade apostólica. Por exemplo, a gente vai para Romanos, a gente vai ver Paulo, apóstolo de Cristo. E aí você vai ver outras cartas sendo mencionadas desse modo. Mas aí, essas igrejas, por exemplo, em Romanos, ele não esteve em Roma quando ele escreve a carta aos Romanos. Ele estava lá no ano 57. Né? E aí ele não foi em Roma. Então ele arroga essa autoridade apostólica. Na carta a Colossenses, a mesma coisa. Então, ele não foi à igreja de Colossos ainda. Então, naquela época, quando ele escreveu a carta. Então, ele arroga essa autoridade de apóstolo em alguns momentos. Mas aqui, perceba que ele não arroga isso. Ele chama atenção não para o apostolado, mas o fato de ele ser prisioneiro de Cristo. E o Hernandes aqui, ele menciona e enfatiza essa questão para o que ele está lidando com alguém em particular. No caso, Filemão, né? E aí ele começa a lidar com algumas características do Filemão. Então ele diz, ao amado Filemão, só para seguir a linha, o texto dizendo, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso colaborador. Isso aí é a parte que encerra o primeiro versículo, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo,
ao amado Filemon, nosso colaborador. Isso é o primeiro versículo completo. Então, a gente apresentou o apóstolo Paulo, que é esse autor, esse apóstolo, né, que começou seu ministério no ano 41, e a sua primeira viagem missionária 48 e 49, mas agora perceba que Timóteo, que começou na segunda viagem missionária de Paulo, a caminhar junto com o apóstolo, mas agora a gente vai ver Filemon, esse a quem Paulo se dirige, tá lá ele junto com Timóteo, tá lá na prisão em Roma. Imagina essa situação, ele tá lá na prisão domiciliar em Roma, ele recebe a visita de Timóteo e tá lá os dois, Paulo escrevendo essa carta, direcionando a Filemon, o seu filho na fé, e agora a gente vai poder ver quem é esse Filemon, até porque a gente vai passar essas semanas aí conversando sobre essa carta e a gente vai poder ter essa noção maior, né, sobre quem é ele. Então, a primeira característica dele, que é mencionada, é o fato de que ele é um dono de escravos. Filemon era um dono de escravos. Então, Filemon era um gentio procedente de Colossos, cidade do Vale do Lico, na região da Frígia, falta um acento aqui, na província da Ásia Menor, era dono de escravos, devia ter uma condição financeira abastada. Então, Filemon, qualquer pessoa que tivesse escravos, ela não era uma pessoa de uma baixa condição financeira. Eu acho que Larissa levantou a mão, hein? Levantou a mão? É porque eu não escutei. Pode falar. Ele é um comentário rápido. É um comentário rápido que eu tinha lembrado aqui, do livro de Atos, que a gente está falando agora sobre a autoria do livro, né? Que seria Paulo, e que ele está na produção, ele está na prisão de Roma, e no livro de Atos, no capítulo 21, vai falar um pouco do motivo, né, que ele estava na prisão. Fala que o motivo foi porque os judeus que tinham se convertido estavam falando entre si que Paulo estava contra a lei, e que ele também tinha introduzido um gentio no templo, um gentio que é uma pessoa que não é judeu, né? Então eles tinham falado, insinuando isso, né, contra o apóstolo Paulo, dizendo que eles estavam contra a lei e que tinha colocado um gentio dentro do templo, o que era proibido naquele tempo. Então, no capítulo 21 do livro de Atos, explica um pouco sobre o motivo dele estar em Roma, e nos outros capítulos vai demonstrar nessa defesa dele até ele chegar em Roma, ser levado para lá. É esse comentário que eu queria deixar. Amém. E aí, nessa primeira menção de que o Filemon ele é abastado, ele tem muitas condições financeiras, né? A condição financeira dele é bem acima do padrão, até porque, se você pensar, hoje em dia a gente consegue contratar uma pessoa para limpar a sua casa, você tem uma condição financeira pelo menos melhor do que o normal, porque você não pode ter uma pessoa fazendo o serviço do dia a dia para você. No caso da época, ter um escravo era uma questão financeira bem alta. Você tem uma pessoa que é sua, literalmente. Eu não vou falar muito sobre a escravidão, apesar do Hernandes Dias Lopes, no comentário, ele fala muito sobre a escravidão. Eu vou deixar para Jefferson esse encargo, tá? Já que semana que vem ele vai começar a falar de Onésimo, né, de maneira mais direta, já que ele vai ter citado textualmente, aí ele vai poder falar mais sobre a escravidão. Sobre a escravidão no período do primeiro século, tá? Aí essa alcunha fica com você, fica com essa pedrada para você. Mas caso vocês também quiserem ler o comentário, vocês também podem ficar tranquilo, tá? A gente tá aqui para compartilhar, para conversar, isso é muito bom. Certo. Aí a segunda questão aqui é ainda, né, sobre o Filemon. Ele era filho na fé do apóstolo Paulo. Aí o Hernandes diz, embora Paulo não tenha estado em Colossos, isso é um fato que é mencionado lá na carta aos Colossenses, ele exerceu grande influência sobre toda a Ásia Menor, por ocasião de sua terceira viagem missionária, né, conforme lá Atos 19, verso 10. Durante seus 3 anos em Éfeso, capital da província da Ásia Menor, muitas pessoas foram alcançadas pelo evangelho naquela região, dentre elas Filemon. Então, mesmo Filemon sendo morador de Colossos, ele foi alcançado. Obviamente, ele pode estar em outro local da Ásia Menor,
e aí ele teve esse encontro com Paulo, e Paulo evangelizou e o Senhor o converteu por meio de sua graça irresistível. Então, essa expressão filho na fé é justamente alguém que foi evangelizado por aquela pessoa, né? Ele pregou o evangelho para aquela pessoa e essa pessoa veio a crer por meio desse instrumento que foi no caso, o apóstolo Paulo. Então, Paulo pregou, o Senhor o converteu Filemon, e aí foi encargo do apóstolo Paulo dar a ele o direcionamento inicial da fé. Então, quem ensinou as coisas básicas inicialmente da fé foi o apóstolo Paulo. Então, é isso que a gente chama de filho na fé, né? Alguém que pregou para aquela pessoa e ensinou os rudimentos da fé, o básico, né, da fé para aquela pessoa. Então, ele é filho na fé de Paulo, ainda que Paulo não tenha estado em Colossos naquele momento, né? Então, Paulo fala, como é que ele evangelizou Filemon se ele não esteve em Colossos? Filemon não estava em Colossos quando encontrou com o apóstolo Paulo. É simples, né? E como ele é um dono de escravos, é uma pessoa abastada, inclusive a casa dele, a gente vai ver, foi estadia da igreja. Então, a casa dele certamente era muito grande para caber um monte de cristãos cultuando em sua casa. Então, a casa dele era uma casa maior, era uma casa que tinha escravos. Então, perceba que ele era uma pessoa de condição financeira bem maior do que o normal, né, do comum das pessoas. E aí, um terceiro ponto, primeiro, só para relembrar, né? Primeiro, que ele é dono de escravos. Segundo, é que ele era um filho na fé do apóstolo Paulo. Terceiro, era um colaborador do apóstolo Paulo. Essa questão, né, Filemon era um colaborador do apóstolo Paulo. A palavra grega usada. Tu queres falar, Jefferson? Isso. É sobre a conversão, né, de Filemon. Peraí que eu estou escutando, calma. Pode? É sobre a conversão de Filemon. Que no comentário do Hernandes, né, ele vai falar que uma das possibilidades da conversão dele foi na terceira viagem missionária de Paulo, quando se encontra lá em Atos, né, 20, o 31 e o Atos 19, 10, que fala que ele permaneceu 3 anos em Éfeso. Provavelmente foi lá que tem um versículo que fala, né, que várias pessoas se converteram naquele ambiente. Então o Hernandes coloca que o mais provável tenha sido nessa época, na terceira viagem missionária, durante esses 3 anos que Paulo ele permanece em Éfeso. E por isso que Atos é importante, porque é meio que ela dá um pano de fundo para a gente, para entender os acontecimentos, né, ali um pano de fundo das cartas, digamos assim, não todas, mas pelo menos até as cartas da prisão. Ok. E aí, como colaborador, ele menciona a palavra sinergos, né? Sunergos, na verdade. Né? Porque aqui está um Y para a gente, mas lá no grego é o Y, que não necessariamente é o Y da gente, tá? Então, é um som diferente, o sunergos, né? Que é essa palavrinha aqui, ó, sunergon, né? Que ele coloca na forma definitiva ali, nominativa, na verdade. Né? Sunergon, que é cooperador. E era frequência, e com frequência ela era empregada, tá o N aqui, mas é o M, tá errado. Empregada para indicar seus companheiros na obra do Evangelho. Então, é interessante como o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Paulo não, como há por exemplo, uma divergência, por exemplo, no que concerne ao Hernandes quanto ao Calvino. Porque o Hernandes, ele deixa explícito que ele acredita que Filemon era um leigo. E essa é uma expressão para se referir ao fato de que ele não era um pastor, não era um clérigo, né, um líder eclesiástico, no sentido de pastor mesmo, ele não era um pastor, segundo o pensamento do Hernandes ali. Mas o Calvino, ele vai deixar explícito, como a gente viu, né, a gente viu essa expressão muito explícita, vou até voltar aqui rapidinho, não, acho que eu voltei demais. Era para voltar menos. Voltei aqui. Ele menciona, né? É provável, e Calvino ele tem essa crença aqui também, ele sendo comentarista teólogo, né? Ele menciona que Filemon pertence à ordem dos pastores, pois Paulo o qualifica como cooperador, e esse não é um título que geralmente se costuma aplicar a um indivíduo em particular. Então, João Calvino, ele acredita que o Filemon, ele é um pastor mesmo. O que ele vai dizer é a mesma coisa sobre Arquipo,
mas tem essa questão também que nem sempre os comentaristas vão ser do mesmo pensamento a respeito de algum fato. Mesmo João Calvino sendo reformador, nem sempre autores calvinistas e reformados vão endossar cada detalhe dos pensamentos de Calvino sobre detalhes assim como a autoria, né? No caso aqui, o Hernandes não crê que o Filemon seja um pastor. Ele acredita que ele é um leigo, ele não é um pastor. Ok, mas ainda assim, mesmo que ele não seja um pastor, o que o Calvino acredita, mas o Hernandes não, o fato de que ele é um colaborador, um sunergó, né? Um sunergó, ou seja, ele é alguém que está ativo na obra do ministério, ainda que sendo pastor ou não. E aí, isso aqui são as 3 características que eu mencionei, isso em relação ao primeiro versículo, né? Que ele era um colaborador, que é justamente a palavra que aparece lá, colaborador ou cooperador, dependendo da tradução. Tu queres falar, Jefferson? Porque eu vi a mão levantada, mas eu pensei que foi da outra vez. Tu quer comentar? Não, foi da outra vez, eu esqueci de tirar. Sim, porque eu vi que estava levantada antes, e a mão me avisou aqui. Aí eu pensei, será que está levantada desde a outra vez? Não lembrei. Mas aí ele é um colaborador do apóstolo Paulo, ele é um filho na fé do apóstolo Paulo, ele é um dono de escravos. São 3 características do Filemon. E aí, agora indo para o versículo 2, a gente tem o fato de a continuação. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Ok. Então, aqui nós temos menção de mais 2 pessoas e um grupo de pessoas, né, que é a igreja que está em tua casa. Aí, vamos lá. Aqui, mais uma vez, o grego, né? Tarará. E aqui é uma palavrinha muito famosa, eclesia, mas a gente vai conversar sobre isso também. Ok. Aqui. Aqui diz. E a irmã Áfia e a Arquipo. Uma quarta característica que aparece aqui a partir do versículo 2, uma característica que aparece do Filemon, como a gente viu. Primeira característica, dono de escravo. Segunda característica, um filho na fé do apóstolo Paulo. Terceira característica, ele é um colaborador, um sunergo do apóstolo Paulo. É um cooperador, um colaborador, que o Calvino entende como sendo pastorado, é um pastor, por isso carta pastoral, porque está dirigida a um pastor, né? E aí o Calvino coloca nesse mesmo tom mesmo. E aí, o quarto aqui seria, era um homem que tinha uma família comprometida com o evangelho. E aí o Hernandes diz, Paulo dirige não somente a ele, mas também, tá errado aqui, esqueci, botei um N em vez de um M, foi mal. A Áfia, sua mulher, e a Arquipo, seu filho. William MacDonald diz que a maioria dos estudiosos, né, McDonald's é engraçado, diz que a maioria dos estudiosos afirma que Áfia era a esposa de Filemon. Então é curioso isso é importante, interessante, né? Porque você pensa lá, ele cita ao amado Filemon, nosso colaborador, e aí ele vai dizer, e a irmã Áfia, que é a esposa do Filemon, né? E o Hernandes aqui coloca, que é da opinião também do outro teólogo chamado William MacDonald, de que a maioria dos estudiosos afirma que Áfia era a esposa de Filemon, né? E o fato de que esta carta foi endereçada também a uma mulher nos relembra que o cristianismo exalta o gênero feminino. É interessante mencionar e ressaltar esse fato, porque os livros da antiguidade, hoje em dia as pessoas gostam de dizer que a Bíblia é machista e coisas afins, mas para os padrões da época, do 1º século, a Bíblia ela dá um enfoque muito interessante às mulheres. Então, você não vai ver mulheres sendo desprezadas, muito pelo contrário, você vai ver mulheres sendo agregadas e acolhidas com muita ênfase. Então, enquanto o mundo antigo matava mulheres, o mundo antigo desprezava mulheres, a gente vê mulheres sendo colaboradoras do ministério de Cristo. A gente vê lá nos evangelhos sendo mencionados, mulheres tendo visto primeiro Cristo e anunciado isso aos apóstolos. Então, é interessante como no mundo antigo as mulheres eram desprezadas, mas aí o evangelho de Cristo, a Sagrada Escritura, Deus coloca a mulher de volta como tendo um papel, sim, na igreja como um todo, né? Ela não é desprezada. E aqui, Áfia é citada também como esposa de Filemon, justamente para que a gente não pense, olha, não é só ele também está lá, mas a sua esposa também está. Ele cita a família de
Filemon, né? E aqui citando especificamente a sua esposa Áfia. E aí, João Calvino, no comentário a Filemon, na página 370, ele menciona: e não devemos jamais esquecer que esse homem tinha uma esposa que se assemelhava a ele, porque Paulo teve boas razões para apresentá-la. Se assemelhava a ele, perceba. Então, Filemon é um homem amado, Filemon é um homem respeitável, e a sua esposa também é uma pessoa respeitável, uma pessoa a ser mencionada diretamente. Então, não era só Filemon que estava ali como uma pessoa amável, mas sua esposa também. Tanto é que no grego, se a gente voltar aqui, é porque eu sei que talvez não saibam soletrar ali, mas veja, aqui menciona, cadê? É o versículo 2, meu Deus. Eu errei aqui também, mas ele menciona no versículo 1, é porque é no outro, mas no versículo 1 ele menciona o fato de ser amado. Mas se você olhar, tem algumas traduções, como a Almeida Corrigida e Fiel, ela traduz o amado não para Filemon, mas para Áfia, diz a amada Áfia, como que dizendo, ou seja, a palavra ela parece estar num modo ali que amado pode ser tanto para Filemon quanto para Áfia. E a gente vai pensar, por quê? Porque ambos são amados, porque ambos são irmãos amados, né? E colaboradores nesse sentido. Mas aí Filemon seria colaborador no sentido pastoral, de liderança, e Áfia como uma colaboradora de quem? Do Filemon, né? Do seu ministério e da igreja como um todo, porque ela ajudava ali também. Não como pastora, obviamente, mas como alguém que estava ali útil para o trabalho com a igreja. Então, ele coloca, por isso que João Calvino menciona que ela se assemelhava a ele, não em ofício, mas como alguém que também ajudava, alguém que estava ali pelo bem da igreja, né, alguém amada também. Então, se assemelhava a ele, é o que João Calvino diz. Quebrando aquilo que se diz da Bíblia, não, a Bíblia é machista, pelo contrário, ela coloca e exalta também as mulheres como dignidade com que todos temos, que somos imagem e semelhança de Deus. E aqui nós temos a continuação, né? Ele diz aqui, e a Áfia e a Arquipo, e aí agora ele vai focar em Arquipo, e Arquipo, nosso companheiro de lutas. E aí o Hernandes diz, devido à ausência de Epáfras, que é mencionado também em Colossenses, preso com Paulo em Roma, conforme o versículo 23, Arquipo desempenhava a função de pastor da igreja de Colossos. Então veja, ele está mencionando, o Hernandes aqui, mencionando que Arquipo, que era considerado ali também filho do Filemon, então Filemon é o pai, o líder da casa, o pastor, a Áfia é sua esposa, né? E o Arquipo seria o seu filho, o filho de Filemon, a desempenhar a função de pastor na igreja de Colossos. Então ele é considerado ali como o pastor da igreja de Colossos. E ele cita Colossenses capítulo 4 e o versículo 17. Toda a família de Filemon estava envolvida e engajada na obra de Deus. Então, foi aquilo que a gente mencionou antes, né? O fato de que é um homem que tinha toda a família comprometida com o evangelho. Ele tem mencionado sua esposa, que é comprometida com o evangelho. Aí foi mencionado o Arquipo, que é seu filho, que também é envolvido lá com a igreja, sendo pastor da igreja, né? Também, de Colossos. E aí ele vai e diz assim, já que é João Calvino falando, tá? Também se dirige a Arquipo, que provavelmente era também ministro da igreja. Então, também é da opinião de Calvino que o Arquipo também fosse um ministro da igreja, um pastor. Então, para Calvino, tanto Filemon quanto Arquipo eram pastores da igreja, e não necessariamente somente o Arquipo, como é a posição do Hernandes. Pelo menos pode ser a mesma pessoa mencionada no final da epístola aos Colossenses, né, ali o capítulo 4, versículo 17. O que não é de todo improvável, pois o apóstolo se dirige a ele como um companheiro de lutas, designação esta que se aplica particularmente a ministros. Então, essa expressão companheiro de lutas, o João Calvino, ele menciona que é uma designação muito particular para os ministros. Então, ele vai dizer colaborador, se referindo a um pastor. Então, ele fala de Filemon como um pastor. Mas companheiro de lutas também é uma designação para líderes da igreja, ministros, pastores. Então, tanto Filemon, para Calvino, quanto Arquipo seriam pastores da igreja ali em Colossos. E aí, um quinto ponto, né, a respeito do Filemon, ele era um homem que hospedava a igreja em sua casa. Um homem que hospedava a igreja em sua casa. Filemon entregou seu coração a Jesus,
e sua casa para a igreja de Jesus. A igreja se reunia em sua casa, as portas do seu lar estavam abertas para outras pessoas conhecerem a Cristo e serem edificadas da palavra. Até o 3º século, as igrejas não tinham templos e se reuniam em lares. Isso é interessante, a gente vai passar um tempinho ainda aqui. Mas veja, Filemon, ele é mencionado, né? E a igreja que está em sua casa. Paulo, ele fala, olha, eles fazem uma saudação ao amado Filemon, nosso colaborador. E aí ele vai e diz, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro nas lutas, e a igreja que está em tua casa. E aí ele diz que tem uma igreja na casa dele. Mas o que é isso? O que ele quer dizer? Primeiro, é interessante esse fato aqui que o Hernandes menciona, ele diz, até o 3º século as igrejas não tinham templos e se reuniam nos lares. Isso é uma informação histórica muito importante. Então, a gente hoje, por exemplo, aos domingos, a gente vai a um templo, a gente vai ao templo da igreja presbiteriana da UR2, e a gente se reúne e vai adorar. Mas até o 3º século, né, século I, segundo, terceiro, até o 3º século, a igreja não se reunia em templos, né, no sentido de, por exemplo, mas e o templo de Jerusalém? O templo, ele foi destruído no ano 70, ainda no 1º século. Ele foi destruído no 1º século, no ano 70. Mas perceba que, mesmo eles indo àquele templo, ele era o templo dos judeus. Ele era o templo dos judeus. Então, ainda eram feitos sacrifícios aos cordeiros. Agora, templo cristão, como a gente entende, ele só começou a ser construído a partir do século III. E é por isso que, diferentemente do templo de Salomão, né, o templo que ficava lá em Jerusalém, as igrejas, o templo da igreja são mais simples. Perceba que não é adornado, é uma coisa mais simples. Isso também foi cultivado na Reforma Protestante, depois que houve o retorno ao princípio, ou depois que a Igreja Católica fazia aqueles templos magníficos, muito semelhantes também, né, àquilo que os judeus faziam. Esses templos, um templo suntuoso, a Igreja Católica fez templos muito gigantes. Apesar que tem alguns templos protestantes que são bem bonitos, mas virou um padrão muito comum da igreja ser mais simples, né, não ser tão adornada. Os templos protestantes, ainda que haja templos protestantes mais bem adornados, mais belos, assim, do sentido ornamental mesmo, né, da arquitetura. Mas é curioso porque a casa dos irmãos era o local de culto, e Filemon, como ele era uma pessoa mais abastada, ele era dono de escravos, ele era uma pessoa financeiramente mais bem de vida, né, digamos assim. Então ele recebia as pessoas lá, e aí acontecia o culto na casa dele, que era um espaço amplo de se utilizar, já que ele era mais financeiramente bem sucedido. Então, a gente vai ver a palavra eclesia. Eclesia, que é a palavra que aparece ali, que é a igreja, né, no grego. Eclesia, que é essa palavrinha aqui, bem bonitinha de sair. Eclesia, que é justamente, ela é o que é traduzido para nós como igreja. E aí, eu vou apresentar a vocês, eu tirei só uma foto do léxico grego. Eu acho que ele tá por aqui, meu Deus, tá por aqui? Tá aqui, eu acho. Ai, cadê? O léxico grego, tá? É esse aqui, eu não sei se dá pra ver, deixa eu ver se dá pra ver. Vamos ver, cadê? Aqui. Esse léxico grego aqui, ó. É o léxico grego, grego e português do Novo Testamento, do Johannes Node e Eugene Naida, né? E ele faz uma menção de que a palavra eclesia no grego, ela tem 3 significados comuns. A primeira delas aqui eu mencionei, eu coloquei aqui na verdade, que é o sentido de uma congregação de cristãos, ficando implícita a interação entre os membros, ou seja, pode ser traduzido como congregação igreja, que eu acredito que é o sentido que tem nesse trecho aqui, e o Hernandes vai endossar o mesmo pensamento. Então, é uma congregação de cristãos ficando implícita a interação entre os membros, a congregação igreja. Então, é uma congregação, uma reunião de cristãos que interagem entre si. Então, isso seria uma das traduções aqui para eclesia, tá? Deu uma enrolada na língua agora. Eclesia. Mas aí ele coloca ainda mais nesse primeiro sentido. Para o Novo Testamento, no entanto, é importante entender o significado de eclesia como uma assembleia do povo de Deus. Então, o que é isso? O primeiro sentido que a gente vai ver de eclesia é uma assembleia do povo de Deus. E até o seminarista Adriano, ele mencionou em algum momento, e é importante, assim, importante não é só uma questão de curiosidade.
Porque se você vê, a palavra ela é formada por um sigma e não por um zeta. Obviamente, no português, como a gente escreve eclésia ou eclesia no português, o S ele tem som de Z, porque o S vem depois de uma vogal tônica, né? O E, eclesia. Aí no português, o S, nesse contexto, ele tem som de Z no português. Mas aqui no grego, o sigma, ele não passa a ter som nasalizado, ou seja, não fica com som de Z. Então, é eclesia mesmo com som de S, porque é o sigma lá no grego, e não o Z como a gente. Mas a gente é o S, mas o S, ele, na regra do português, ele acaba herdando o vozeamento do E, que é o eclesia no português. Aí a pronúncia no grego é eclesia mesmo. E aí, se a gente fosse transliterar, ficaria eclesia por causa da fonética do português. Mas aí eu vou deixar isso para depois. É só de curiosidade mesmo. Mas aí o sentido ele é uma assembleia do povo de Deus. É uma reunião do povo de Deus. Né? Esse primeiro sentido. E aí o segundo sentido, como o léxico grego Louinaida, ele coloca é a totalidade das congregações de cristãos. A igreja. Então, a gente pode chamar de eclesia a totalidade dos cristãos. Então, por exemplo, tem cristãos em todo canto do mundo agora. Né? Então tem na América, tem na Europa, tem na Ásia, na África, então, em todos os continentes aqui a gente vê que tem cristãos. Então, todos esses cristãos do globo terrestre são eclesia, é a totalidade das congregações, é o sentido que ele está colocando aqui. Esse é o segundo sentido. O primeiro sentido é um ajuntamento, uma congregação, uma assembleia de cristãos, de crentes. Então, uma igreja local é uma eclesia. Por exemplo, nós estamos reunidos, somos eclesia, somos um ajuntamento de cristãos. Mas a igreja toda, né, o povo de Deus todo reunido em todo mundo também é eclesia. Então perceba, são dois sentidos. Um sentido, por exemplo, ele diz aqui, edificarei tuas pedras e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Igreja aqui, eclesia, ele tem um sentido de a totalidade dos cristãos de todos os tempos. A comunidade de cristãos de todos os tempos. Mas também tem um sentido de igreja local, uma comunidade ali, por exemplo, quando a gente está reunido na igreja, somos uma eclesia, uma assembleia, uma reunião de cristãos reunidos. E aquilo também é eclesia, a reunião dos cristãos. É uma eclesia, a igreja. Mas a totalidade também é eclesia. Os cristãos, a totalidade, todos os cristãos. Então, esses dois sentidos de eclesia. E aí, como último sentido também, é a questão de que, como sinônimo de demos, né, que é um grupo de cidadãos reunidos para atividades sociopolíticas, assembleia, reunião. Inclusive, os próprios gregos, antes mesmo do Novo Testamento, utilizavam a palavra eclesia para se referir à assembleia. Então, quando os cidadãos gregos se reuniam na ágora, eles estavam ali no momento de eclesia, de assembleia. Então, pode ter um sentido mais comum do uso do grego. Então, é uma reunião de pessoas, então uma comunidade de pessoas, então aquilo é uma eclesia, uma assembleia. Então tem esses três sentidos. O primeiro sentido, um grupo menor de cristãos reunidos, em assembleia, em comunidade, uma eclesia. A totalidade dos cristãos, eclesia, igreja, e obviamente a gente não vai usar esse termo, geralmente, tanto é que é traduzido diferente, né? Assembleia regular é traduzido, já que são cristãos, não necessariamente são cristãos, mas é uma reunião de pessoas com contexto mais sociopolítico também. No grego aparece esse sentido da palavra, né? Um juntamento, digamos assim. Então tem esses três sentidos da palavra eclesia. E aí o Hernandes Dias Lopes vai dizer qual dos sentidos ele acredita que é o sentido aqui de igreja que aparece ali. Ele diz, a palavra grega, eclesia, igreja, usada aqui, refere-se a um grupo de crentes que se reuniu na casa de Filemon para a adoração, oração, edificação, exortação, comunhão e comemoração da morte de Cristo, a ceia do Senhor. Então, ele está dizendo que o sentido é o primeiro. Então, é um agrupamento de cristãos, um grupo de cristãos que estava ali em Colossos, que se reuniam na casa de Filemon. Então, perceba que ele não está falando da totalidade dos crentes, mas um grupo de crentes, que é a eclesia ali, é o grupo de cristãos daquela comunidade, que se reuniam na casa de Filemon. Então, a casa de Filemon era o local de culto, mas a eclesia era a comunidade, as pessoas. O povo de Deus é a igreja, não é? Não é o templo físico, mas a eclesia é a comunidade do povo de Deus. O povo de Deus reunido é a eclesia, né? E nesse sentido que ele está se referindo.
Então a igreja se reunia na casa de Filemon. A casa de Filemon era onde a igreja, o povo de Deus, a comunidade se reunia. Então aqui no versículo 3, para a gente caminhar para o final, né, a gente já avançou bastante tempo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, bota aqui em grego, né, haris. Aí ele começa o versículo 3 dizendo o quê? Graça e paz a vós outros. Aí ele diz aqui, ó, graça e paz a vós outros. Aí o Hernandes Dias Lopes diz, usando o seu estilo comum, Paulo invoca a graça e a paz para Filemon, sua família e a igreja que reúne em sua casa. A graça é a causa da salvação. Perceba, a graça é a causa da salvação. A paz é o resultado. A graça é a raiz e a paz é o fruto. E então ele está mencionando esse binômio dessa saudação de Paulo, que ele utiliza na maioria de suas cartas. Na verdade, todas as cartas de Paulo, Paulo saúda desse modo, graça e paz. É uma saudação muito comum do apóstolo Paulo. A gente podia falar desses mesmos aspectos em qualquer outra carta, porque Paulo também cita desse mesmo modo. E ele diz assim, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai especificar de onde é essa fonte. Então, ele diz, ó, ele invoca a graça e a paz, né? Ó, graça e paz a vós outros. Graça é a origem, paz é o resultado, né? A graça é a fonte e o resultado é a paz. A graça é a raiz, a paz é o fruto. Mas aí ele vai dizer a fonte disso. Olha, ele vai dizer, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A fonte tanto da graça quanto da paz é o próprio Deus, Pai e Filho. Não produzimos graça nem paz. Nós, humanos, cristãos, não produzimos graça nem paz. Nós a recebemos tanto do Pai quanto do Filho. Então, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente deseja graça para as pessoas, deseja paz para as pessoas. Quando a gente anuncia, né, graça e paz, meu irmão, a gente saúda os irmãos com essa expressão. Mas ela é da parte de quem? Da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque ela não procede de nós, mas elas procedem de Deus, né, o nosso Senhor. E aí, para encerrar, algumas aplicações práticas. Separei aqui 3. A primeira delas é a lembrança, né, de que nós devemos ser cooperadores. Então, seja cooperador também, a palavra pode ser traduzida desse modo, né? Seja colaborador, seja cooperador. Se a gente bem lembrar, é mencionado que Filemon, ele tinha essa questão. Obviamente que a gente pode pensar que colaborador aqui seja uma expressão para falar de pastor, mas aqui entendemos também como a questão de alguém que colabora, que coopera, que ajuda, que trabalha. Então, Filemon, ele foi lembrado também porque ele era alguém que colaborava, que trabalhava, que ajudava. E perceba que até a menção da sua esposa, né, a Áfia, e de seu filho, Arquipo, na verdade. Então, a questão é que a gente seja colaborador, é um chamado, né, é chamado a participar, a trabalhar, e não é colaborar só no sentido financeiro, mas a trabalhar, a se engajar. Timóteo estava junto com Paulo, e ele também era um colaborador. Aí Filemon estava em Colossos, mas também estava colaborando, trabalhando, lidando com as coisas do evangelho, sendo útil para o evangelho, nesse sentido mais prático da coisa. Então, seja colaborador, é uma dos chamados nossos, né? Segundo, seja hospitaleiro. Filemon também tem essa característica. Ele recebia a igreja em sua casa, né? Então a eclesia, a comunidade dos cristãos daquela cidade se reuniam na casa de Filemon. Então, seja hospitaleiro, receba as pessoas, que a sua casa seja um local onde os cristãos podem se reunir, onde as pessoas podem adorar o Senhor, que você seja alguém que recebe bem as pessoas, alguém que é hospitaleiro. Então, seja hospitaleiro. O texto nos chama a isso também. E, por fim, no verso 3, anuncie a graça e a paz. O apóstolo Paulo, ele, toda vez que ele faz uma carta, ele saúda as pessoas com graça e paz. Então, anuncie a graça e paz. Deseja a graça e a paz para as pessoas, né? Sabendo que ela vem da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a gente não pode dar essas coisas a eles, mas o Senhor dá. E a gente pode desejar e anunciar isso às pessoas. Que Deus dê graça a essa pessoa, que Deus dê paz a essa pessoa. É por isso que a gente se cumprimenta com essa expressão, né? Graça e paz. A gente deseja às pessoas graça e deseja às pessoas paz. Então, que o nosso Senhor possa aplicar essas palavras no nosso coração, de que a gente possa ser mais participativo, colaborador, no sentido de trabalhar, mas também seja hospitaleiro, que receba as pessoas bem na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos locais, onde a gente preside e lidera, né? A gente possa receber bem as pessoas, sendo hospitaleiros. E
anunciar a graça e a paz do Senhor, porque ela é quem, a graça é quem traz salvação e a paz é o fruto disso, da paz com Deus. Somos reconciliados com Deus por meio dessa graça maravilhosa em Cristo Jesus. Amém? Bom, até então foi isso. Alguém ainda quer algum comentário para fazer? Pode falar, Jefferson. Eu acho que uma interessante também, que a gente poderia colocar como até uma aplicação, é o próprio tema da carta, né? Carta sobre perdão, porque vemos que Filemon, né, ele é dono desse escravo, o Onésimo, ele acaba fugindo. E é por isso que Paulo escreve essa carta, né? O levando de volta para que o próprio Filemon o receba como irmão. Então é interessante a gente ver esse perdão que o próprio Paulo, ele estimula, né, ao seu cooperador, o seu amigo na fé. É interessante que, até no comentário do Hernandes, ele escreve assim, dizendo que Filemon deveria perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado. Que Filemon não deveria punir aquele por quem Cristo já havia sido castigado na cruz. Então, levantando aquele mesmo versículo, né, que fala que em Cristo não há mais escravo, não há mais livre, né? Todos somos salvos, somos redimidos por Cristo Jesus. Então, acho que é um tema bastante interessante de te lembrar, que é sobre o perdão, né? Que é o tema principal dessa carta, né? Sim. Apesar que isso vai ser trabalho seu, é um trabalho seu porque ele ainda não começou a tratar desse assunto, né, na carta, mas aí você vai poder tratar de maneira mais específica, né, já que ele, nessa parte, ele ainda não mencionou, ele nem sequer menciona ainda Onésimo, né, mas a gente menciona como em geral. Mas aí na próxima semana a gente vai ter o Jefferson tratando do versículo 4 até o versículo 6, né, 7, 4, não lembro agora, e até o versículo... Do 4 ao 7. 4 ao 7, isso. Então, semana que vem vai ser o Jefferson, e eu convido todo mundo a ler junto também, né, ler a carta mais uma vez, várias vezes, que dá para ler várias vezes num dia só, mas não somente lê-la, mas meditar. Tem um comentário do João Calvino, que está, acho que R$ 9,90 na Amazon, tem um comentário do Hernandes que está um pouco mais salgado, mas aí arruma o e-book também para ver, não tem problema, para a gente ir lendo e percebendo, né? Até mesmo só com o texto bíblico, a gente lendo ele, meditando, refletindo, para a gente compartilhar, comentar, tá? É mais nesse tom também. Então, foi nossa reunião, estendeu até as 9 horas. Eu lembro que a gente na plenária mencionou que poderia estender até as 9, mas eu vou tentar a gente começar pontualmente às 7h30 para a gente terminar mais cedo, tá? Mas foi bom estar com vocês, tá? Eu sei que alguns ainda não participaram assim, mas podem perguntar, podem participar, podem comentar, não tem problema não, tá, gente? Agradeço a Deus pela vida de todos os presentes, tá? Em nome de Jesus. Ok, eu vou pedir a Luiz, hora para a gente encerrar? Oremos. Senhor maravilhoso Deus, Pai de toda glória, estamos aqui reunidos em Tua presença para te agradecer por essa palavra que foi exposta e te agradecemos, Deus, por esse entendimento que nós possamos aplicá-lo em nossas vidas cotidianas e que nós não viemos pecar contra Ti. Isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. 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 Tem mais, irmãos. Sábado teremos o Clube Bíblico, mas estamos aí. Espero vê-los sábado, em nome de Jesus, os que puderem, né? Então, boa noite a todos, gente. Fiquem na paz. Esqueci até de parar de gravar, ó. Mas depois eu vou tentar disponibilizar